E vamos, então, para o básico do Espiritismo. No básico do Espiritismo de hoje, temos tipos de fé. A fé é um assunto que, vez e outra, a gente volta, tem muitas vertentes para trabalhar, são muitos os caminhos com possibilidades de trabalho, e com mais a gente estuda a fé, mais embasada, mais enraizada a nossa fé fica. Emmanuel nos ensinou que a fé tem que ser raciocinada, ela tem que partir da crença de que em qualquer situação aquilo é crível, é possível, é viável. Então eu preciso não exercer a fé cega. Ao final a gente ainda vai ver uma passagem de Paulo em que a fé tem que ser ativa. A fé, do latim fides, fidelidade, e do grego pistia, é a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão, pronto e acabou. A ciência não consegue explicar a fé, a filosofia não consegue explicar a fé, a própria religião tem dificuldades para explicar a fé. Nos três, existem vertentes ali com tentativas. Mas cada vez que você vai apreciar a explicação deles, você vê que ainda falta alguma coisa. Por quê? Porque a fé é sentida. A fé ela está dentro. Ela é ou ela não é, pronto e acabou. E quando ela é, você não titubeia. Por mais que você não explique, você sente, você vive. Embora não se possa definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso, nos recomenda: amai-vos e instruir-vos. Então, a gente precisa desenvolver o amor, isso é o básico do básico, né? Se a gente consegue seguir esse básico, a gente vai progredir, a nossa vida vai melhorar significativamente, né? Porque amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu consigo entender isso, se eu consigo começar a praticar isso, ainda que de maneira capenga, ainda que de maneira não expressiva, eu já começo a ter os resultados. Entendendo sempre que para amar o próximo, eu tenho que passar pela situação de amar a mim mesmo. Então eu começo amando a mim mesmo, quando eu consigo me amar, me respeitar, me acolher, ter empatia, ter tudo isso que é o conjunto do amor, aí eu posso então começar a fazer isso com o próximo. Se eu exerço a empatia comigo, eu então consigo, já se quiser, exercer a empatia com o próximo. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como a galeria dos heróis da fé. E, conforme Hebreus 11.2, ou capítulo 11, versículo 2, pela fé os homens alcançaram testemunho. Então, para quem não conhece o Hebreus capítulo 11, lá é maravilhoso. Ele vem trabalhando, ele vem puxando todos os nomes que até ali usaram-se da fé. Vale muito a pena. O nome galeria, ele não é um nome falho, é um nome realmente muito concordante com o que você tem ali. E, se você quiser, você pode partir dali para um estudo outro, que seria pegar o nome que Hebreus traz e buscar a história. Pegar o nome e buscar a história. Pega o nome e busca a história. É um exercício interessantíssimo e sem contar que é um exercício que vai te familiarizar com a Bíblia, né? Já que precisamos entender a Bíblia para tirar dela alguns ensinamentos.
E aí a gente começa a trabalhar alguns poucos tipos de fé. Eu poderia trazer 100 tipos de fé, 1000 tipos de fé. Mas a gente resolveu travar em 4, para desses 4 a gente ramificar e numa próxima oportunidade a gente voltar para esses tipos de fé. Então a gente tem a fé natural ou fé espontânea, é inata ao homem. Ele já nasce acreditando em alguma coisa. Acredita-se que ao entrar no avião ele chegará ao seu destino. Come acreditando que o alimento o fará bem. Trabalha acreditando no salário do fim do mês. Aqui a gente tem a fé voltada para a crença, para a confiança. E fé também é crença. Fé também é confiança. A gente aqui sempre fala, eu não lembro mais onde eu li, mas a gente sempre fala que tem a fé e tem uma outra. Fé nada mais é do que eu sair do local do motorista, sentar no local do passageiro, entregar a chave para Deus e dizer: eu não quero nem saber para onde nós vamos. Eu estou contigo. E deixar ele caminhar. A gente tem a fé salvadora, é a que leva o homem a aproximar-se de Deus, pois para estar com ele é necessário acreditar que ele existe, e é galardoador, ou seja, é consolador dos que o buscam, né? Isso aí a gente está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, né? Tem lá o galardoador. Eu preciso, pura e simplesmente, crer. E se eu não creio, Aderlei, mesmo não crendo, Deus está comigo. Mesmo não crendo, a turma do bem vai continuar fazendo o bem. Até porque, quando a gente cruza com alguém que diz que não crê, que diz que é ateu, que diz isso, que diz que é ateu, a gente não pode nem julgar, porque pode ser um estágio daquele espírito, né? Já que precisamos passar por vários estágios para entender como aquilo funciona. Então, se eu entendi, lá atrás eu entendi, absorvi, já estou praticando, bem provavelmente eu não vou ter prova e muito menos expiação. Agora, se eu tenho dificuldade para entender, bem provavelmente eu vou ter lá o contraste para começar a entender e bem provavelmente eu vou ter posteriormente a prova. Se eu fico resistente nesse caso, eu vou ter a expiação. E temos, então, a fé sobrenatural. Sobrenatural para a gente, para a espiritualidade amiga, é uma fé normal. Aqui a gente ainda tem, só eu deixei passar, a gente ainda tem que a fé salvadora é aquela fé de explosão também. Então eu não creio, eu às vezes digo que creio, mas de fato não creio, eu estou ali e de repente me vem alguma coisa muito forte, eu fico completamente perdido e é nessa hora que eu vou despertar a fé em mim, é nessa hora que eu vou rezar. E a gente tem inclusive algumas passagens em filmes, em livros, em que o personagem não acredita e aí ele vira e diz: Deus, se você existe, então a partir desse momento eu conto com a tua presença para isso e para aquilo. Ou seja, a fé dele, que é uma fé salvadora, ela despertou. E a fé salvadora, normalmente, ela desperta no momento de muita confusão, no momento de muita dor, no momento de conflito. E aí temos sobrenatural. É através dos dons do Espírito que nossa fé é aumentada e pela qual fazemos e acreditamos em milagres e outras coisas fora da razão humana. Então, você simplesmente sente e acredita naquilo que você está sentindo. Às vezes é uma brisa para alguns, para outros aquela brisa é uma energia que vem. E ele sente essa energia. Então, essa seria a fé sobrenatural. E para encerrar, tem a fé operosa. Paulo, o apóstolo Paulo fala da operacidade da fé.
da dedicação do amor e da firmeza da esperança. Operar significa fazer algo, produzir, executar, segundo o dicionário. Portanto, para Paulo, não é algo abstrato ou estático, mas uma fé ativa, dinâmica e produtiva. Então, eu vou lá, eu tenho a fé, mas eu não fico parado. Eu tenho a fé e, na medida do meu possível, eu vou fazendo tudo aquilo que facilitar para que o auxílio me chegue. O auxílio vai chegar? Sempre chega. O auxílio vem? Vem. Normal que sempre dure, e aí o ditado segue, eu não lembro agora. Hoje eu estou ruim de lembrar as coisas. Mas, fato é que eu preciso facilitar para a fé acontecer. E uma vez, uma pessoa querida virou para mim e falou assim, putz, mas se eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance, por que eu vou ter fé? Por que eu vou confiar na espiritualidade? A medicina eu já tenho que fazer. E aí eu achei aquilo interessante e abri para a conversa, né? Eu falei, pois é, mas o que você queria? Bater a sua porta? Se isso tiver que acontecer, vai acontecer. Vide o trabalhador da última hora. Não vai acontecer. Porém, quando você faz a tua parte, caminhos você abre para que tudo fique mais fácil e a espiritualidade amiga poder trabalhar. Até porque, às vezes, a empresa não está nem precisando de alguém, mas você bateu na porta, conversa com a pessoa e aquela pessoa diz, olha, engraçado, porque eu não estou precisando, mas eu conheço alguém que precisa. E aí ele te encaminha e assim trabalha. Então, sim, eu tenho que ter uma fé ativa, dinâmica e produtiva. E, acima disso, eu não posso deixar de trabalhar apesar de ser pouca coisa, apesar de ter pego pouca coisa por aí, a gente foi na União Espírita Mineira, que a gente sempre recorre ao trabalho deles. É um trabalho que vem muito bem embasado, com todas as referências. Tem, inclusive, como aplicar esse trabalho em grupo, o que se busca. Olha, vale muito a pena dar uma olhada na União Espírita Mineira, sobretudo se você faz parte de alguma casa religiosa na qual você trabalhe com educação. A União Espírita Mineira, ela vai trazer para você o plano de aula pronto, muito pronto mesmo, e fica mais fácil de você trabalhar. Eu botei o link aqui bem pequeno, né? Mas não tem como errar. União Espírita Mineira. Dá uma passeada no site que logo você chega aos artigos. A gente pegou uma ou outra coisa lá do professor Robson G. Santos, que é bacharel em teologia, logo é um teólogo. Foi ele que preparou o trabalho da fé. A gente alterou muita coisa, a gente mexeu no texto dele. A gente colocou coisas que não estavam para ficar mais cômodo, mais fácil de entender. O professor Robson Santos, ele é da Escola Dominical Sem Fronteira, que é a EBD Interativa, ebdinterativa.com.br, estudos sobre fé, tipos de fé. E também pegamos o material na Universidade Metodista de São Paulo. A gente foi lá, a gente pegou, se eu não me engano, desses aí a gente pegou 1, 2 linhas de cada um e desenvolveu a partir dali. E trabalhamos, sim, já com o material do canal. A gente pegou uma, outra coisa, pegou o material do canal, pegou o material que estava na cachola lá e começou a trabalhar essas coisas, né? Então, tivemos aí o tipos de fé no nosso básico do Espiritismo.